pela primeira vez que eu vim, senti Deus nesse lugar, e Deus vai interagir. Esse nosso pastor, que Deus abençoe, um homem guerreiro, que Deus vai agir nesse lugar. Então, temos uma outra briga em 1 Samuel capítulo 30. Aleluia. Cipó tinha dado sobre Saul e sobre Ziglag, tinha ferido Ziglag, tinha posto fogo. E levaram cativos as mulheres que estavam nelas, porém ninguém matava, nem pequenos, nem grandes. Então somente Davi e contigo foram pelos seus caminhos. E Davi sucedeu os homens, viram a cidade e eles que estavam queimados em fogo. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativas. Amém? Então, para dizer para sentar, e aqui novamente nessas palavras. Queimada, poste de fogo, criança, filhos, mulheres, a mãe de Davi foi levando cativa. E quando chegou no cativeiro, Davi estava numa guerra ferrenha com Saul. E quando ele veio para a cidade, já está tudo queimada, que a cidade estava posta a fogo, que a cidade não tinha mais salvação para aquela cidade. Então, quando Davi fala, então Davi e o povo que rachava, como eles se lançaram, a sua voz choraram, até neles não tem mais lágrimas para chorar. Então, quando Davi chora, ele vê que a cidade se sentir culpado que a cidade tinha pegado fogo. Porque ele entrou em uma guerra que não era dele. A fala do sermão do lado, não é que guerra que é sua. Porque a guerra que não é sua, você não tem que entrar. Entra na guerra que Deus te envia. Você não pode entrar na guerra sua, dos outros, se Deus te dá direção. Porque você, às vezes, entrando em guerra, você já sabe espiritualmente. Uma pessoa sabe espiritualmente, mas pode ajudar a outra. Às vezes você tem que fazer uma oração, você está fraco em espírito. E Davi estava fraco, porque a Bíblia nos fala que ele estava aqui tão angustiado, que o povo falar de apedrejar Davi. Chegar a cair em cima de uma pedra e apedrejado, porque ele entrou numa guerra que não era a direção de Deus. Ele entrou numa vida que não era dele. Ele entrou em luta que não era de Davi, porque Davi era um homem guerreiro. A Bíblia nos fala que ele é o segundo coração de Deus, mas a única guerra que a Bíblia nos fala foi essa, que ele perdeu, porque não teve direção de Deus. Mas a Bíblia nos fala que Davi vai falar com Deus. E no 6 de Davi, muito se angustiou, porque o povo falava apedrejado, porque aí mora todo o povo estava amargurado, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor. Amém? Quando ele fala se esforçou no Senhor, obrigado. Quando ele fala se esforçou no Senhor, porque ele viu que ele estava errado. Ele chegou no momento da vida dele, ele falou: Senhor, eu entrei guerra na tua. Que não pediu direção a Deus. Quantas vezes nós estamos no nosso lugar, a gente não pede direção a Deus, nós vamos botar nossas roupas não. Eu quero dizer a guerra que você entrar. Se você não pedir direção a Deus, você vai perder todas. Se você não tem direção com Deus, você vai todas as guerras, você vai perder. Agora, se Deus estiver no comando, meu querido, pode vir guerra, pode vir gigante, o diabo pode se levantar, mas vai se levantar para poder cair. Mas se você pedir direção a Deus, e a vida chegou aqui, você voltou para o coração: Senhor, eu entreguei que não era sua, que não era minha. E agora? O texto vai nos dizer assim, ó: e disse Davi: habitai sacerdote, a me leve, traz o preço daqui. E foi habitado, trouxe e forte Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu essa tropa, e alcançarei? O Senhor disse: perseguirás, porque de certo alcançarás de tudo, libertarás. Quando ele fala libertarás, Davi tem um arrependimento do coração. Ele foi buscar aonde? Em Deus. Porque Deus ainda é justiça e fortaleza para a nossa vida. Que Deus ainda é fortaleza em nossa vida. Porque eu costumo falar que a igreja ainda é o único lugar que tem que investir. É nossa igreja. Porque aqui eu costumo falar que na igreja, que igreja é um hospital. Você entra na luta e sai bem. Você entra com uma enfermidade e sai curado. Você entra com uma fé e não tem cura. Você vai em medicina, você vai buscar negócio, não tem cura. E você entra com a oração da irmã, com um azeite, você sai tão bem, tão leve. Porque o Espírito Santo habita na igreja. Porque você fala em João, conheceis a verdade não libertarás. Porque eu vou falar para vocês, Davi, ele se angustiou, ele falou: Senhor, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Mas Davi teve humildade. Davi partiu ali, deixou seus homens, eram 600 homens. Ele deixou 200 e partiu para o ribeiro. Quando ele chegou no rio, no 10, e seguisse Davi e eles 400 homens, pois 200 ficaram atrás para não poder saquear Ziglag, passando no ribeiro forte. Quando ele chegou no ribeiro, ele estava tão espírito, estava tão em guerra, que Davi queria matar todo mundo. O que visse na frente dele, Davi queria matar. E a minha irmã tinha um rio. E quando Davi passa na frente daquele rio,
Pelo espelho, ele viu uma pessoa atrás dele. Pelo espelho da água, ele está bebendo água. Que a Bíblia diz que tinha 3 dias, 3 noites, que ele não bebia, que ele não comia, ele não chegou a massa de figo. Porque o Senhor veio com o enviado de Deus para acalmar a vida naquela hora. Quando você está frustrado, você está orando, Senhor, não movimento para mim, um sabonete para o coração, e Deus usa uma pessoa, usa uma para poder te acalmar, usa meus ouvintes de entregar a profecia, porque nessa terra tem profeta, nessa terra tem pessoa que usa Deus, e Davi está postado naquele ribeiro, ele ora, e quando ele vê aquele homem atrás dele, imagine eu, Davi, com aquela espada dele, ele tira devagarzinho a espada, ele tira e bota no anjo, diz o seu nome, e aquele homem fala: Davi, eu sou um anjo. Como que é um anjo? Eu estou em guerra. Fala para o seu irmão que você está em guerra. Fala para o seu irmão que você está em guerra. E já que você está em guerra espiritual, guerra batalha, que o gigante vai cair na sua vida, que o que for vai cair na sua vida. E quando ele fala, o Davi começa a falar: eu sou um anjo. Como você é um anjo? Meu anjo me deixou aqui, eu caí, eu servi Maliquitas e fui enviado por Deus. E Davi, de repente, ele também recua, meio confiado, que ele estava em guerra. Então ele fala assim: é um anjo, me prova. Aí ele falou assim: o Eterno me enviou aqui. E Davi, devagarzinho, pega a espada, botou na bainha. Davi se imaginou a cena de Davi. Quando a lábia dele caiu, Davi se curvou e falou: diz o que o Eterno quer de mim. Davi se ajoelhou, fez olhando, se mirando: diz o que o Eterno quer de mim. Aramante, o Eterno quer de você hoje santidade. O Eterno quer de você vida no altar. O Eterno quer de você que você seja o homem de Deus, uma mulher de Deus. Aramante, Aramaçuca e Cantará. Porque nós vemos hoje no mundo, na igreja, vejo pessoas entrando na igreja de qualquer jeito. Não vê pessoas pregando palavras. Você me botar uma madeira na gravata aqui é mole. Porque falar de Deus é mole. A Bíblia nos fala: uma pessoa cheia de Espírito Santo, ela é cheia de Deus. A pessoa cheia de Espírito Santo, ela é cheia de Deus. Mas quando me chama atenção, o que adianta a pessoa ser cheia de Espírito Santo, cheia de Deus? Ela não pagou a conta. É cheia de Espírito Santo, mas bate numa mulher. É cheia de Espírito Santo, mas adultera. É cheia de Espírito Santo, mas não obedece o pastor. É cheia de Espírito Santo, mas anda de fofoca nas igrejas. É cheia de Espírito Santo, mas não resolve nada. Você sai da boca dele, é palavra vazia. Quando ele vai, ele tem nem para falar com a pessoa, a palavra da boca sai vazia. Então Davi, muito emocionou e falou: diz que o Eterno quer de mim. O Eterno nessa noite quer a santidade de nós. Vem que Deus vai fazer a nossa vida. Lembra do mundo atrás de nós era? Lembra como a gente passou, o que a gente foi, o que a gente estamos hoje? Pela misericórdia de Deus. Porque Deus te escolheu. Deus tem um chamado na tua vida. Deus te trouxe aqui. Você só sentar mais um nessa cadeira, vai descartar a cadeira, não. Deus chamou você para ser grande. Deus chamou você para ser grande na vida, para você poder crescer nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. E Davi diz aqui no 19: e ninguém faltou desse, lembrando até o maior, até os filhos e as filhas. Então, bem desde depois, até tudo quantos tinha tomado tudo Davi, atrás também tomou-se Davi todas as ovelhas, as vacas levaram diante ao outro, gado, dizia: este é o depois de Davi. Então, o que essa palavra quer dizer? Todo Davi voltou e falou: tudo eu vim arrastar. Toda a cidade está tudo perdido. Enquanto você pensa que está tudo na sua vida perdido, Deus entra e restitui de novo. A sua casa foi restituída, a tua vida vai ser restituída. Eu não sei a maneira que você entrou aqui dentro, mas eu tenho a pura certeza do jeito que você vai sair. De repente, eu sei que hoje, pedindo uma resposta a Deus. Deus, fala comigo, através do pastor, através da sua irmã, ou através de alguém que está do seu lado, porque Deus usa poder nessa terra. A Bíblia nos fala que Deus usou uma multa para poder falar. Não vai usar o servo de Deus ou a serva de Deus? Vai usar sim, porque a gente sabe. E Davi falou: tudo que tinha, ele buscou. Quando ele buscou, foi vaca, foi cordeiro, foi ovelha, tudo Davi trouxe, filho e mulher. Então, essa mulher estava cativa, a mãe, a Abigail, a Angelita, a mãe de Davi, ele trouxe todos, porque mesmo assim Davi ficou com uma consciência pesada. O que eu vou fazer para agradar aquele lugar? E aquela terra, chegou um tempo que aquela não frutava mais fruto, era só cinza, era tudo destruído, tudo. E Davi pega seu povo, sai dali e vai para outro rumo. Aí ele chegando no 21, chegando Davi, 200 homens descansados estavam, não puderam seguir Davi, e deixou ficar no ribeiro, e poços estavam saindo em
encontra Davi do povo, e com ele vinha chegando Davi ao povo, sustentou em paz. Então, assim, aqui, irmãos, temos uma guerra